Ei, pessoal! Bem-vindos ao Pré-Vendas na Prática, o podcast para quem é pré-vendedor e quer maximizar sua performance aprendendo com os melhores. Esse podcast é produzido pela Academia Rapport e para você que está escutando pela primeira vez e ainda não me conhece, eu sou a Fernanda Garcia, sua host aqui no programa. E hoje eu tenho o prazer de conversar com a Janine Bosco, coordenadora de pré-vendas da Convênia, e a gente vai ter uma conversa muito pautada em como foi a carreira dela para chegar numa posição de gestora e como ela vê que as pessoas que estão querendo essa carreira, o que que elas podem fazer? Qual que é o caminho legal de seguir? Quais são os erros, os acertos que ela teve? Então, para você pré-vendedor, que tem vontade de ser um gestor, trabalhar em coordenação de pré-vendas, ter um time, esse é o podcast para entender um pouco mais das responsabilidades e de como as coisas de fato funcionam. Então, Janine, super obrigada pela tua participação. Estou muito feliz a gente estar aqui conversando. Oi, Fê. Gente, estou muito feliz também. Quando o podcast da Rapora saiu assim, eu já fui direto, ouvi o primeiro episódio, fiquei super feliz. E até agora a gente teve 2 episódios, né? Acho que esse vai ser o terceiro e eu Isso. já recomendo para minha equipe também, tá vindo um conteúdo bem massa. Então, quando a Fê me chamou para a gente gravar, também fiquei super feliz. E é isso aí, né, galera? Let's bora, que a nossa carreira é nossa, então vamos ouvir, vamos aprender, vamos se especializar, né? Boa. E Janine, uma coisa que me chamou bastante atenção no teu LinkedIn, que é o nosso currículo, né, mais atualizado impossível, E... mas tu trabalhou ali desde 2010, pelo que eu entendi, tu entrou numa área de logística, aí tu ficou Uhum, bastante tempo lá, entendendo sobre esse segmento tão forte no Brasil. 2014, tu entrou na área comercial e tu ficou 5 anos ali trabalhando numa transportadora, que tá ligado à uhum, logística que tu tinhas, né, a carreira ali antes. E aí, em 2018, tu entrou como pré-vendedora, cuidando ali de inbound e outbound de uma empresa de tecnologia. E aí, depois, tu ficou ali um ano e pouquinho e já foi para coordenação de uma grande empresa. Quem é do mundo de tecnologia já muito possivelmente já ouviu falar na Movidesk, uma grande empresa aqui de Blumenau. E depois de, de uma carreira lá de 3 anos na coordenação, tu assumiu um novo cargo na Convênia e já uhum. está aí começando, né, a carreira no lugar novo. Então, eu queria entender um pouco melhor como que foi essas mudanças assim de logística para SDR. Como que isso aconteceu? Então, gente, isso é bem comum, assim. E logística é um ramo muito doido, cara, e você aprende muita coisa, mas ele é bem puxado. E, na verdade, a minha base familiar vinha muito da logística, uma parte de uma empresa de mudança. Então, foi uma coisa muito natural quando eu saí da escola, né? Abri o terceirão. Eu comecei na logística, mas comecei num setor, assim, bem aleatório. E também, primeiro emprego, a gente não tem ainda muita definição para onde é que a gente quer seguir a Sim. nossa carreira, o que que a gente quer ser da vida. A gente não tem muito autoconhecimento, né? E tudo mais. Então, eu entrei na logística, fiquei 2 anos numa empresa, depois eu fui para uma outra empresa em logística. Aí eu estava realmente na área do atendimento, e eu comecei a querer dar aquele próximo passo, e lá tinha uma área comercial. E daí eu comecei a colar naquela pessoa que fazia área comercial e falava assim: ó, quando você é de férias, deixa que eu cubro as suas férias. Quando você estiver de folga, deixa que eu faça as coisas. Eu comecei a me meter, literalmente. E eu não era a pessoa mais velha de tempo de casa daquela área de atendimento. Pelo contrário, eu acho que era a mais nova. Tava nem aí. Eu queria crescer, eu queria aprender coisas novas, então eu comecei a me meter. Super proativo. E é muito isso, assim, se você quer, você tem que correr atrás, né? E daí eu lembro que a pessoa que era do comercial falava, ah, vou te ensinar, quer aprender, eu vou te ensinar. Foi uma super parceira, assim, na época. E ela começou a me ensinar as coisas, e quando abriu uma vaga, foi ela que falou assim pro meu gerente na época, tipo, tá, é a Nini que sempre tá ali, né, me cobrindo quando precisa e tudo mais, eu acho que ela merece essa nova responsabilidade. Aí meu gerente viu, né, que realmente eu estava sempre metida nas coisas e me deu essa chance, e essa foi minha base comercial. Então foi, meu, gente, hoje eu olho para aquela minha época e penso, eu era uma péssima comercial, sim, eu era. Eu não tinha noção nem do que eu estava fazendo, assim. Mas eu comecei a negociar com clientes. Lá na época eu negociava, às vezes, algumas cotações para fechar, que é uma coisa bem comum de logística. E daí eu comecei a entender sobre o atendimento, que você tem que prestar atendimento no comercial é uma coisa e no saque da vida é outra, né, gente? E daí eu comecei a ter essa base comercial, e a minha irmã, que é, assim, bem famosa aí no mercado de pré-vendas e faz para parte aí da Rapport, que é a que é a Jéssica Bosco, ela sempre queria me levar para onde é que ela estava trabalhando. Ela sempre falava, cara, onde é que tu entrar, tu vai fazer acontecer e tudo mais, eu sei porque é o teu perfil. E até que no momento que ela entrou na Movidesk, na época
Ela tinha entrado como a primeira para vendas da empresa. E ela falou, cara, para essa empresa tu tem que vir, porque ela vai deslanchar e tu vai crescer na tua carreira também. Uhum. E tem todas as outras empresas que a gente tentava trabalhar junto, assim, não era, e eu sempre pensava, ah, não era para ser. E na Movidesk deu super certo, assim, eu não estava no momento tão propensa a sair, porque na outra empresa eu já tinha bastante experiência, aquele momento que tu está confortável na carreira, né? E daí já passou direto meu contato para o CEO da empresa, e o CEO da empresa me chamou e falou assim, ah, só vem conversar então, beleza que você não quer sair, só vamos bater um papo. Sim. E nesse do só vamos bater um papo, eu fiquei 4 anos na empresa, né? E daí, realmente, quando eu entrei na Movidesk, que eu entendi, comecei a entender o que que era pré-vendas, eu não tinha contato com essa área, nem sabia, assim, o que eu estava fazendo, comecei a entender as nomenclaturas que eram utilizadas, comecei a estudar, e daí que a gente foi evoluindo, eu consegui ter essa gestão da minha carreira mais voltada para esse patamar. Antes eu era um pouco mais perdida, assim, o que dava, o que acontecia, acontecia, Uhum. e a partir dali eu comecei a ter um pouco mais essa noção e me puxar para onde é que realmente eu queria estar, e realmente onde é que eu queria estar, que era a parte de coordenação. Eu sempre quis muito ter um time e tudo mais, e ali eu vi essa possibilidade latente de conseguir aproveitar. Que massa. E tu ficou, pelo que eu vi ali no teu LinkedIn, tu ficou um ano e pouco, assim, como pré-vendas, e aí depois tu foi para coordenação. E a gente conversando antes, tu tinha até comentado, né? Eu queria ajudar os outros pré-vendedores, eu estava fazendo isso muito naturalmente. E isso foi despertando a minha paixão por desenvolver pessoas, por querer estar ali mais em contato, de fato, com um cargo responsável por isso. Uhum. Como que era, assim, entrava uma pessoa nova e tu tinha a tua meta e mesmo assim tu ajudava outra pessoa? Como é que era essa dinâmica? Então, enquanto eu estava como pré-vendedora, por um tempo, eu fiquei sem gestão direta e tinha que me virar mesmo, assim, eu acho que foi um momento bem desafiador, mas foi um momento que eu aprendi muito porque era eu por eu, então não tinha como eu esperar um líder vir marcar o listening comigo, eu tinha que pegar minhas colas e ouvir, eu Uhum, fazia uns resumões, assim, uns papéis e ia estudando no ônibus na ida e na volta do serviço, não tinha home office, né, então eu levava muito tempo para chegar no serviço, tipo, mais de 1 hora, e daí eu aproveitava esse tempo para estudar. Eu fazia uma agenda de estudo minha mesmo, tipo, tal dia eu vou estudar sobre produto, tal dia sobre o mercado, tal dia sobre técnicas de vendas, e ouvir podcast e tudo mais. Então, eu tive que me virar muito, e conforme as pessoas novas da área foi chegando, eu ia tentando da melhor forma possível, mas assim, sem estrutura de enablement, né, gente? Sem nada, assim, era eu por eu ia tentando ensinar para as pessoas, ó, tenta fazer isso daqui, olha, isso daqui dá certo, meu, se eu seguir uma agenda dessa forma aqui vai te ajudar, porque eram coisas que eu tive que aprender assim na dor, sabe? Tipo, meu, uhum, assim não tá dando certo, vou ter que mudar a forma que eu faço para conseguir os resultados que eu preciso, e daí eu tentando passar isso para as pessoas. E é ali que eu fui pegando muito isso, sabe? Fer? Tipo, quando as pessoas começavam a performar, eu pensava, meu, de alguma forma eu ajudei aquela pessoa a performar, a passar da experiência. Ali vi, tipo, cara, é muito legal fazer isso. Depois de um certo tempo, até conforme a gente vai adquirindo esse autoconhecimento, é muito bom porque a gente vai entendendo o que é que acontece na nossa vida, assim, né? Aí depois de um tempo, eu li um livro que fala dos 5 principais pontos fortes que a gente tem, e um dos meus pontos fortes é o desenvolvimento, que é o prazer de tu ajudar as pessoas a se desenvolverem. E daí eu fui entender o porquê que aquilo na época era tão forte para mim. Então eu tinha minha meta normal, eu tinha que entregar meu resultado, era um resultado de rampada já, então as pessoas tinham resultados menores, mas mesmo assim eu tinha que entregar o meu completo. E eu ajudava as pessoas, se tinha às vezes uma coisa nova de produto, eu tinha que ir lá e aprender e voltar com essa informação, assim, tal. Então, era muito legal, era muito desafiador, era muitas horas de trabalho, mas como eu gosto muito de trabalhar, assim, cara, foi uma época muito, muito massa, assim, bem pegada, mas muito massa também. E daí, como eu comentei, foi um momento que eu vi, opa, eu gosto desse negócio, então quero evoluir e seguir nesse momento de carreira. Então, o pré-vendas é muito legal porque ele te possibilita muitas coisas, né? Tu ser sim, especialista da área, tu ser gestão, tu ir para uma área de enablement, tu ir, nossa, para uma área de vendas. E isso é muito legal, assim, dessa área. E onde é que eu quis estar, né? Quis fazer por merecer foi para essa área de gestão mesmo. certo. E Nini, pensando ali, né, tu falou vários pontos de pegar call e ouvir, estudar no ônibus, fazer uma agenda de estudo, ir ensinando as pessoas, ir conversando com os outros, pegando os elementos, não tinha uma área de enablement, ou seja, tu foi muito no feeling. Cara, eu preciso me desenvolver.
eu vou pegar um pouco daqui, vou pegar um pouco dali e tenho que entregar resultado, gosto disso, vamos embora. Mas tu pudesses dizer assim, 3 ações práticas que tu fez para que tu chegasse no cargo de gestão, quais seriam elas, assim? O que que fez o responsável pela área olhar para ti e falar, não, eu vou dar uma outra responsabilidade, eu vou movimentar essa pessoa de operador para um tático ali. Massa. E vou trazer, se ficar muito fora de operação, foi tu me falar, mas eu vou trazer umas coisas que eu acho bem importante, assim. Uhum, A primeira coisa, é meio óbvia, só que às vezes a gente não faz, que é, cara, eu colei nas pessoas boas, e eu colei principalmente na minha gestão, assim, no meu gestor direto. Então, eu fiquei um uhum, tempo sem liderança, mas quando essa liderança entrou, é uma liderança de muito prestígio no mercado. Eu pensei, cara, eu vou aprender com esse cara, se ele tá ali, ele vai ser meu gestor, mano, eu vou colar e eu vou aprender tudo que eu posso com essa pessoa que tem muita experiência, né? E eu não tinha toda essa experiência, por mais que você uhum, estuda muito, tem coisa que só a experiência com outra pessoa te traz. Então, por aquele tempo que eu tive que me virar por conta, beleza, eu tive que me virar por conta, buscando conteúdo e tudo mais. Mas agora que essa pessoa entrou e que eu tinha essa base de mercado, eu colei muito nela e eu fui extraindo muitas coisas e eu me mostrei como um braço direito também. Então, assim, ó, uhum, às vezes eu vejo as pessoas tornando o líder como um inimigo delas, sendo que você pode tornar ele um dos seus maiores aliados. Mesmo que você está fazendo as coisas, você cola numa pessoa, ó, o que que eu posso fazer essa semana por ti, para te ajudar? Eu acho que isso é muito rico e vai te dando essa liberdade de tu fazer além da tua job normal, que é, né, e não desmerecendo a job de pré-vendas, eu acho incrível, mas, tipo, saindo do dia a dia fazendo uma coisa diferente, sabe? E uhum. daí ele foi ganhando aprendizado, porque daí o meu gestor começou a me passar aprendizados do que ele fazia, o que que ele observava, eu comecei a me atentar nisso. E uma coisa que eu vi, assim, que me ajudava bastante também nesse sentido, é a parte do coachability, Fê. Eu lembro nitidamente, assim, do meu gestor me chamando para um one-on-one, ele falou assim, cara, tu tem muito coachability. Eu pensando, cara, o que que O é que que é coach? isso? Eu nem sei o que que é. E daí ele falou uma frase que eu nunca me esqueço, que ele disse assim, meu Mini, eu te falo uma coisa de manhã, de tarde tu coloca na call. É incrível te ensinar, porque tu suga todo o ensinamento que eu te passo. E a gente trabalhava tudo junto, então todo mundo via call de todo mundo, né? E eu fiquei pensando assim, ué, mas é para isso que ele está aqui, se ele vai passar um ensinamento, por que que eu não vou colocar em prática? E hoje eu vejo que a gente não tem muito isso. Em algumas pré-vendas, assim, tu ensina, tu passa conteúdo, tu às vezes faz alguma atividade, no outro dia a pessoa está fazendo a call igual, ela está fazendo o dia a dia dela igual. Às vezes você faz sei lá, um bate-papo sobre como gerir sua agenda, no outro dia tu vai ver a agenda da pessoa tá igual, ela não faz modificações para ajudar ela nisso. E eu lembro que quando meu gestor falou isso, que não adianta, tipo, né, só tu aprender com a pessoa, mas tu colocar em prática, e ele me trouxe esse ponto, que para mim era uma coisa óbvia, daí eu fui entender o que que era o E o coachability. que que é, Nini, gente, para explicar para a galera que também não sabe? Ó, de uma forma bem simples, né, porque vão ter alguns significados no mercado, mas o coachability é a capacidade de você aprender alguma coisa e você colocar em prática muito rápido. Então, eu vou aprender alguma coisa sobre uma técnica de vendas. Pô, de tarde eu já tento colocar isso na minha call, escuta a call, vê se deu certo, modifica alguma coisa. O que que não seria o coachability? De manhã eu tem um podcast que fala sobre uma técnica de venda, de tarde eu faço minha call igual, amanhã é igual, semana que vem. Isso é Nem não ter o não, não, coachability. não tenta aplicar, né? Tem gente que Não às vezes tentar acha aplicar. que eu preciso aplicar perfeito. Não, não vai ser perfeito de primeiro. Tu tem que ir começando e Exato. fazendo os ajustes na tua rotina. Pô, aprendi uma coisa nova. O que que eu faço? Por exemplo, eu, Fernanda, minha técnica era do post-it. Toda vez que eu preciso aprender alguma coisa nova, eu Nossa. escrevo num post-it e eu colo na minha frente. Se aquilo tá na minha frente e eu entro numa ligação, eu sei que na época que eu era para vendedora, eu tinha uma dificuldade de trocar reunião para demonstração. Cara, eu escrevi demonstração e colei no meu post-it. Daí toda vez que eu ia puxar a pessoa para demonstração, eu lembrava que era demonstração. Então era tipo, a Uhum. gente também consegue ter uns hackzinhos assim, né, umas colinhas para nos Uhum. ajudar a colocar em prática. Mas Isso é boa, muito Aline, massa, foi o que tu falou, porque às vezes a gente, assim, tem muito conteúdo hoje à disposição. E às vezes muito. a gente vai ouvir um podcast e tu fica pensando, tem que lembrar tudo. Você não vai lembrar, você vai lembrar 10% ali do que você ouve. E E daí olha eu, lá. eu adaptei uma técnica para mim que é, de todo o conteúdo ou de tudo que eu estudo, uma coisa eu tenho que levar. E daí justamente essa uma coisa é o que eu tento adaptar para minha rotina, porque se você pensar que você leva uma coisa de tudo que você estuda e você estudar no ano, olha quantas coisas você pode estudar por semana, no mês,
mano, você já vai evoluir muito, assim, né? E isso que tu falou muito legal, porque eu também fazia esse post-it do que eu tinha aprendido e o que eu queria melhorar, justamente para olhar e lembrar. Tipo, pode ser que foi falado várias coisas, mas se essa coisa, uma única coisa, eu botar em prática, já vou estar melhor do que ontem, sabe? Sim. Então, esse negócio de colar nas pessoas boas e você realmente aprender a colocar em prática, Fer, eu acho que me ajudou bastante. Uma outra coisa que eu posso citar aqui é que, e daí isso é um pouco assim de mindset, não é talvez uma ação tão prática, mas se você começar a colocar isso no seu dia a dia, talvez se torne mais prático. Eu não tinha outras opções como uma opção de fuga. Tipo, ou eu fazia aquilo dar certo, eu ser uma Uhum. pré-vendedora, uma pré-vendedora assim, outlier para me destacar, e eu conseguir minha cadeira de gestão, ou fazer aquilo dar certo, né? Hoje, como a gente tem muita opção no mercado, eu vejo que às vezes se tem uma visão de, eu vou tentar aqui também, se não der certo, tem um monte de vagas para vendedor. É massa que a gente tenha esse mercado super aberto, né, e que a gente tenha várias possibilidades para crescer, só que eu acho que isso não pode ser visto como uma forma de fuga de você não fazer o que você tem que fazer bem feito. Tipo, tá bom, se não agendar tão bem assim, eu vou para uma outra empresa. Cara, isso é medíocre, assim, essa palavra é um pouco forte, só que é o fato, né? Se você não vai fazer ali, porque você acha que você vai fazer em outra empresa bem? Então, eu acho que às vezes a gente tem esse fator de, e se nada der certo, né, vou fazer tal coisa, massa essa liberdade, mas garante que você está fazendo tudo o que você pode antes de realmente tentar um outro cargo, uma outra empresa, um outro cenário que não é o que você está adaptado. Eu tinha muito isso, assim, eu tenho um comprometimento muito forte com tudo que eu assumo. Eu pensei, cara, se eu assumo um comprometimento aqui de fazer X reuniões, X avaliações, de passar uma oportunidade bem qualificada, eu tenho que fazer isso, eu não tenho uma outra opção, assim, sabe? Na época, a gente está falando de 2018, né? São 5 anos atrás. Não tinha esse fator do home office, então eu sabia que se eu saísse com uma empresa, eu teria que negar para uma outra, que eu teria que trabalhar presencialmente. Blumenau ainda não tinha tantas empresas de tecnologias, eram empresas um pouco mais fechadas, então eu queria estar onde é que eu estava, e eu sabia que eu tinha que entregar, não tinha outra opção. Então, eu fui trazendo isso para minha operação, tipo, tem que fazer. Hoje eu tenho que fazer tantas agendas, hoje eu não tenho outra opção senão essa, assim, sabe? E eu acho que isso me ajudou muito até a constância, que é o que a gente vê muitos pré-vendedores falando, nossa, eu não consigo ter constância, um dia é muito corrido, tal. O que está por trás da sua constância? Tem Sim. um memezinho, né, que é maior motivação é desespero, e parece Sim. engraçado, mas às vezes é a sua maior motivação que você tem que fazer aquilo dar certo, sabe? Sim. E uma outra coisa, Fê, para a gente finalizar as três aí, quando eu fui entendendo nessa job de pré-vendas, fui completando ali um ano que eu já estava naquela cadeira, um pouco mais até, eu tinha esse meu próximo passo muito claro e definido. E eu verbalizei isso para o meu líder e trouxe isso muito, de uma forma muito sincera, assim, cara, eu quero ter a minha equipe, assim, eu quero ter oportunidade, nem que seja uma pessoa, assim, mas que eu possa coordenar ela, ensinar ela, desenvolver, para que eu veja essa evolução muito mais atrelada ao meu acompanhamento do que uma meta minha sendo entregue por eu ficar feliz. Eu já estava assim nesse patamar de querer entregar pelos outros no sentido de ajudar os outros, né? E por que que eu trago isso? Assim, às vezes eu percebo que as pessoas têm esse fator, eu quero evoluir, beleza, o que que é evolução para ti? Eu quero aprender, tá bom. O que que vai te mostrar que esse ano tu aprendeu? Não sei, elas não têm claro. E às vezes elas esperam que o líder traga essa clareza e o líder não vai trazer. O líder ele vai estar ali para facilitar o teu caminho, que o meu gestor fez isso, né? Ele falou: você quer ser líder? Então tá bom. Primeiro, entrega o seu bem feito, mas bem feito. Eu pensei: Uhum. caramba, eu vou ter que entregar o meu muito bem feito, bater minha meta, né? Tudo mais, se soma, tudo isso que a gente já sabe que pré-vendas com um pouco mais de experiência fazem, né? E daí depois ele falou assim, depois a gente conversa. E daí depois ele foi traçando esse caminho comigo e fez justamente isso. Ele foi tirando impeditivos que eu tinha no meu caminho, me ensinando o que ele sabia, mas eu já tinha verbalizado isso para ele. Então, às vezes, se você pergunta para um pré-vendedor, cara, coloca numa frase, então, o que que você quer a curto, médio, longo prazo? Eu nem vou falar longo, mas assim, a curto prazo, a pessoa não sabe colocar, ela não chegou a realmente pensar nas possibilidades e levar aquelas possibilidades para ele falar, legal, a gente tem essa possibilidade nessa empresa, ou não tem, tá no momento de você migrar para uma outra empresa, para uma outra área, e daí falta essa clareza, assim, de ambos os lados, né? E eu vejo que isso atrapalha muito. Então,
ter isso definido, colocar numa frase, ter muito esse ponto bem aberto, assim, com o meu líder da época, eu vi que me ajudou demais, assim, porque daí ele começou a olhar também de uma outra forma, e a gente foi pautando as nossas próximas saídas de one-on-one, não era mais só no fator operacional, já era um fator mais de liderança, já era uma coisa mais de gestão, coisas que eu tinha que ficar ligada que eu nem me tocava, que eu fazia, e foi muito bom, assim, então, algumas coisas eu trouxe que é um pouquinho mais prática, assim, né? Uhum. E algumas coisas um pouco mais lúdicas, mas acho que essas três ações me ajudaram bastante, Fê. Ótimo, Nini. E, bom, vários pontos aqui eu anotei, e acho que vale reforçar. Eu não gosto de usar a palavra sorte, mas eu acho que ela cabe aqui. De tu teve a sorte de estar numa empresa que estava super se desenvolvendo, crescendo, e de ter Uhum, um gestor que veio de uma empresa que era referência, que ele veio da RD, né? isso mesmo. Então, que estava ali trazendo as melhores práticas e que, de fato, viu tudo que tu estava fazendo e, como um bom líder, quis, como tu falou, né, facilitar o teu caminho e ir tirando as pedrinhas da frente e te ajudando. E aí, às vezes, muitas pessoas querem ser líderes, só que elas não têm um bom líder. Eu gostei da frase que tu tinhas falado antes, né? Tem muito, a gente não pode ver o nosso gestor como nosso inimigo, concordo 100%. Mas também tem muita liderança que é inexperiente, é imatura e não consegue ajudar a sua própria equipe. Então, às vezes acontece também, né? Eu tô numa equipe, eu, pô, tô me desenvolvendo, eu tô puxando as coisas, eu quero ser um gestor, mas às vezes não tem como crescer na equipe. A empresa só vai ter um gestor de pré-vendas. Exatamente. E Fê, muito legal que tu trouxe esse ponto, porque daí eu acho que entra aquele fator da clareza, assim, se o pré-vendedor já Sim, tem muito claro o próximo passo dele, e ele verbaliza isso, e o líder tem esse fator de, olha, aqui você pode até tal ponto, aqui a gente tem essas possibilidades, aqui você sim, pode crescer assim, assim, assado. Essa clareza de ambos os lados é até para ganhar expectativa e ninguém ser frustrado, né? Porque num fator colaborador-empresa, sempre vai ter ambos os lados, e ambos os lados têm que sair ganhando, né? Então, o sim, colaborador tem que estar crescendo, evoluindo, ganhando os dinheiros dele, enfim, o que é importante para ele. E a empresa também tem que estar nesse momento tendo resultado, né? Sendo uma pessoa que traz um fator importante, principalmente para o comercial, né? Em relação a dinheiros no caixa, né? sim. Então, tem esses dois lados, e aí, às vezes, que se falou, se a pessoa está preparada para um próximo passo e ela verbaliza isso, e o gestor trouxer como é que é a foto, né, do time, enfim, o que eles têm para os próximos meses, e trazer isso muito claro, acho que é até melhor para os dois lados se entenderem, né, ou entenderem Sim. o que vai acontecer nos próximos meses também. Aí fica aqui um exercício para quem está escutando, que é para pensar o que a Nini tinha comentado. Qual que é o meu próximo passo? Qual que é a minha meta de curto prazo, profissionalmente falando? Eu quero ir para a gestão? Eu vou verbalizar isso para o meu gestor. Eu vou desenhar com ele maneiras de chegar. E pode ser que eu não chegue na empresa que eu tô. É muito comum, mas o meu gestor provavelmente tem outros colegas de profissão que também pode fazer uma boa indicação e conseguir, quando alguém te liga, né, e faz o background check, que a gente chama de, tá, trabalhou com essa pessoa, como essa pessoa foi? Teu gestor pode ser Exato. esse profissional que vai ali super te endossar, né? Então, os Uhum, 3 pontos, Nito. Colou nas pessoas certas, que foi basicamente, pô, tem um gestor excelente aqui, eu quero aprender o máximo possível dele. Teve uhum, muito coachability, então ele te passava uma coisa, ele via que podia confiar, porque tu ia colocar isso em prática e isso ia melhorar os teus resultados. E tinha um fator de, cara, eu tenho um comprometimento, então eu vou fazer dar certo. Não tem outra opção. Eu quero continuar aqui, eu quero continuar me desenvolvendo aqui, eu vejo que eu tenho essa possibilidade, verbalizo isso para o meu gestor e trabalho junto com ele para ir para o meu próximo passo. Ótimo, exatamente. excelentes pontos. E outra, né? Vale lembrar que tu, antes de ter essa gestão, tu já estava ali, né? Do teu jeito, meio que sem saber para onde é que ia, mas já estudando e já te colocando como uma inspiração, às vezes, para o time, assim, alguém que, poxa, chegou uma pessoa nova, troca uma ideia com a Nini, que ela vai conseguir te ajudar. Então, às vezes, muitas Uhum, gestões começam, muitos gestores nascem assim, né? São uma referência exato. técnica dentro do time. Nossa, e tu falou uma coisa, Fer, que é importante frisar, porque assim, na época que o meu gestor chegou, eu tinha as minhas formas de fazer minhas coisas, né, gente? Uhum, E daí, de novo, às vezes a gente vê o nosso líder como um inimigo do tipo, ah, ele vai chegar e vai pedir para mudar tudo.
Não vejo assim, vejo como uma oportunidade de crescimento. Então, cada vez que o meu gestor pedia para eu fazer uma coisa que eu fazia diferente, eu pensava, cara, ele sabe mais que eu. Tipo, ele já passou por essa cadeira de pré-vendas lá na outra empresa, era líder lá. Então, assim, aqui é o momento de deixar o ego bem de lado, e pensar assim, o que que é o melhor para mim? Eu aprender e fazer isso e me desenvolver super bem, ou eu continuar com o meu ponto de vista, não entregando bem, ou até entregando, mas não tão bem quanto eu poderia se eu seguisse essa dica, esse ensinamento, o que que vai ser mais benéfico para mim? Cara, mais benéfico para mim eu entregar super, eu trazer muito resultado, eu bater minha meta, e tudo, mas então, pelo menos tenta fazer aquilo, sabe? E eu trago isso muito naquele fator, assim, ainda puxando o coachability, só que às vezes você vê as pessoas com oportunidades de colocar aquele aprendizado em prática e alguma coisa parece que trava elas, né? E daí pode ser esse fator do ego, pode ser esse fator da insegurança, a gente não sabe o que que se passa na cabeça de cada pessoa, né? Sim, Mas se tu tem essa possibilidade, tu tem uma fonte de aprendizado, é uma fonte rica, meu, pelo menos testa, pelo menos tenta, mas tenta com vontade de fazer acontecer mesmo, né? Não tenta por tentar. sim, Tenta, assim, testa, porque vale a pena e às vezes a gente perde aí, muitos profissionais no mercado por isso. É uma pessoa que entra na tua empresa, no teu time, enfim, mas ela não consegue aprender as coisas, e às vezes até do setor, do processo mesmo, né? E tu pensa assim, cara, esse é um baita de um vendedor, mas é uma pessoa que fechou a cabeça e só faz aquilo que ela está acostumada a fazer, né? E isso acaba prejudicando ela também. sim. Não, ótimos pontos. E quando tu tinhas comentado agora, né, sobre deixar o ego de lado, eu também fiquei muito pensando em como a gente às vezes acha que a nossa forma de fazer é a forma certa e não escuta a outra pessoa nem tenta fazer aquilo. Então, cara, Uhum. testa, faz, conversa, alinha. E uma coisa importante quando a gente fala sobre gestão, e aí isso serve muito assim, eu falo isso muito da minha experiência como gestora também. Quando a gente fala de trabalhar com gestão de um time, não é só pensar no one-on-one, pensar no plano de desenvolvimento do colaborador, fazer call review. Cara, envolve muito planilha, envolve muito número, envolve taxa de conversão, envolve entender como passar um feedback, como ter uma comunicação não violenta, como ajudar aquela pessoa a se desenvolver. Tem gente que pensa, não, eu não quero mais fazer ligação e mandar e-mail, então eu quero ir para a gestão. Mas a Ou eu gestão quero ganhar mais, né, Fê? Quero ganhar é, mais ou ser gestor? exato. E assim, dependendo da empresa que tu tá, da meta que tu tens, e isso é muito falado em vendas também, né? O operador ali, ou pré-vendedor, ou vendedor, com a Uhum. comissão, ele acaba muitas vezes ganhando mais que o Sim. gestor. Então, assim, a Uhum. gente tem que ter em mente que quem quer virar gestor vai ter várias outras coisas que, quando tu tá numa cadeira de pré-vendas, tu não tens contato. Nossa, muito feio. Essa parte de planilha, de saber das métricas, de olhar para as taxas, de fazer conta, de ver, tá, mas qual que é o impacto de 3 pessoas não entregarem 2 oportunidades, de se preparar para demitir alguém, da responsabilidade de contratar alguém. Não é de uma hora para outra, não, eu quero desenvolver pessoas, eu vou para a gestão. Às vezes vale muito mais tu ficar na tua equipe como um pré-vendedor sênior, sendo uma liderança técnica, ajudando as pessoas e sendo um braço direito, como tu tinhas comentado antes, né, do gestor, do que para uma Uhum. cadeira de gestão e se frustrar. Uhum. Sim, acho que às vezes as pessoas têm muita visão do bônus da liderança Ah, com que, certeza. né, não sei tudo que eles visualizam como bônus, e tem muito mais ônus. Tem uma colega minha de trabalho que ela também é gestora de uma equipe, o nome dela é Aline, e a gente sempre fala sobre isso, assim, que tem muitos ônus que as pessoas não veem, que é muitas outras responsabilidades, e quando tu começa na cadeira de gestão, que tu sente na pele, é uma coisa assim, cara, que acho que nada te prepara para a vida real, de tu entrar num one-on-one com uma pessoa chorando, falando uma coisa da sua vida, de tu ter que contratar alguém, tomar aquela decisão, e depois pensar, cara, será que foi a escolha assertiva para o meu time, para o nosso momento de empresa, de tu ter que fazer um treinamento e pensar, meu, será que esse treinamento que a minha equipe agora realmente está precisando? Meu, tem tantas coisas envolvidas que até tem uma cobrança assim interna do Com jeito que, cara, eu certeza. tenho que ser boa, né? Na entrevista, eu tenho que ser boa no one-on-one, eu tenho que ser boa na parte técnica que tu falou, né, Fê, parte analítica, analisar números, eu ver se os dados que eu estou extraindo dali realmente estão me trazendo informações,
ou se eu estou procurando mais dados para só provar a minha teoria que eu criei na minha cabeça como líder. Tem que ser bom também em relação com o time, com pessoas, com a tua gestão de cima, em ver como é que tu vai transmitir aquela mensagem para o time, porque se tu transmite da mesma forma, às vezes tu acaba fazendo mais uma gestão por medo do que uma gestão mesmo por resultado. Então é tanta coisa envolvida e às vezes as pessoas Sim, têm umas não faz coisas muito, ideia. não fazem ideia. Ou assim, principalmente se for assim, então eu vou virar líder para ganhar mais. Gente, esquece, é como o Fer falou. Tem cadeira na operação que você vai ganhar muito mais como líder e você vai ser responsável pelo seu resultado. Quando você é líder, você é responsável por as outras pessoas entregarem. Então, o seu fator, ela não está mais em cima do resultado final, né? Está em cima do fator de como você atua com aquelas pessoas para que elas entreguem o seu resultado de acordo com a sua atuação e também de acordo com o fator delas mesmas, né? De entrega, de trabalho e tudo mais. Então, cara, é uma coisa muito difícil, é muito fascinante, é massa pra caramba, assim, mas você tem que, assim, ser um polvo para dar conta de tudo Sim, e ter muita a gestão de prioridades, assim, tem coisas, tem dias que vai ter muita coisa para fazer, que às vezes você vai ter, sei lá, 3 tarefas para entregar, tem que pensar, beleza, qual é a mais prioritária, que se eu não fizer, sei lá, meu time vai parar, eu vou deixar de tocar algum projeto, vai atrasar muito alguma coisa, às vezes você tem que abrir mão de outras e não ficar se martirizando, porque é um dia a dia muito corrido, você vai ter várias coisas para olhar e você tem que ir priorizando o que, que é realmente, que a peteca não pode cair, assim, né? sim. E Nini, a gente falou até agora, né, sobre a tua trajetória até chegar numa cadeira de gestão, como que foi para ti, né, de fato conseguir assumir, quais foram as coisas que tu fez, qual foi a estrutura que tu tava. Beleza, tipo, acho que tá muito claro para as pessoas que escutaram o ponto de estudar, ser uma liderança indireta, colar ali no gestor, verbalizar para ele as coisas que tu tens em mente, definir um plano em conjunto, ter coachability, ter um comprometimento de, cara, tem que dar certo, eu quero muito isso, e não ficar. Eu gosto da palavra medíocre. Ela não acha uma palavra ruim, a gente que não é muito acostumado a usar ou tem medo, assim, mas é Uhum. justamente, cara, eu preciso me destacar, eu não quero ficar na média para eu, né, para alguém me olhar, olhar a equipe e pensar, não, eu vou pegar alguém, essa pessoa tem que se destacar de alguma forma, ela tem que sair da média. Então, tu foi Sim. buscando, né, fazer isso a todo momento. E agora pensando, né, na tua visão de gestora, que já com certeza contratou muita gente, treinou muita gente, o que que tu tens visto hoje no mercado do perfil de pré-vendedor, das pessoas que estão buscando vagas? Fosse falar assim, Fê, hoje eu tenho visto um perfil muito assim, e eu sinto que as pessoas estão deixando um pouco de lado características muito importantes para pré-vendas. Legal. O que que passa na tua cabeça? Massa isso, Fer. É uma das coisas que mais me chama a atenção quando a gente está fazendo algum processo seletivo, e daí seja no momento da conversinha, seja no momento mais técnico, essa pessoa, ela terceiriza muito alguma responsabilidade que deveria ser dela, me chama atenção. Então, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu saí de tal empresa porque não tinha uma ferramenta para eu trabalhar, nananã. Aí você vai ver, a Aham. pessoa tem um background que já passou como pré-vendedoras por, sei lá, 4 empresas. Daí a gente pergunta, beleza, qual é então a ferramenta que você sugeriu? Caramba, tem uma Nossa. cacetada de ferramenta gratuita, né? Qual ferramenta que você sugeriu, já que você tem bastante experiência com pré-vendas, que a empresa poderia colocar, poderia usar e que te beneficiaria tanto você quanto o setor? Porque assim, de novo, quando você vira líder, você começa a ter uma visão das coisas diferente. Então, assim, às vezes a empresa não está contratando por falta de budget, por falta de dinheiro, né? Por momento, cara, tem tantos pontos que pode estar acontecendo por a empresa não estar contratando uma ferramenta que eu nem consigo listar. Mas não vejo pontos de impeditivo de uma pessoa dar uma sugestão de uma ferramenta gratuita começar a ser utilizada, entendeu? E daí a pessoa traz, ai, mas quando a pessoa começa a enrolar e tu vê assim, opa, é uma pessoa que ela começou a terceirizar uma coisa que ela podia ter feito. Sim. Então, assim, isso me chama atenção. Eu dei esse exemplo de ferramenta, mas a gente nota isso em entregas, nota isso quando a pessoa faz algum projeto, nota isso que. Vou dar um outro exemplo aqui bem prático. Vamos supor, eu entrei como líder na empresa e, por enquanto, eles não têm nada escrito, nem desenhado, assim, de como é que deveria ser o plano de desenvolvimento das pessoas, que Uhum. geralmente é abreviado para PDI. Já pensou se eu pegasse e falasse assim, olha, para vendedores, então eu não vou fazer o plano de desenvolvimento com ninguém, porque a empresa não tem isso estruturado. Eu vou estar terceirizando isso para a empresa.
eu não tenho esse tempo. Então, eu tenho que puxar para cara, eu vou fazer com o conhecimento que eu tenho, com os materiais que eu tenho. Se um dia a empresa tiver isso, que legal, mas é a minha responsabilidade. Meio que antes feito do que perfeito. Nossa, essa é a frase da minha vida, assim, porque eu tenho mania de perfeccionismo e eu adotei ela de tempo pra cá, que é, mano, antes feito que perfeito, vamos lá. Eu vejo que isso falta um pouco nesses profissionais de mercado, que é ficar esperando muita coisa perfeita, ficar esperando o processo perfeito, ficar esperando aquela ferramenta que a empresa contratou. Gente, faz, dá a sugestão, vai adaptando. Depois, se algum momento aquilo virar realidade, que massa, e você já vai ter adquirido aquela experiência prévia. Mas se não virar realidade, você não pode ficar esperando isso, né? Chegar de mão beijada. Então, assim, algumas coisas que as pessoas falam e depois tu vai perguntando e vai se adentrando e tu vendo que, opa, é uma desculpinha que ela estava dando para não entregar o dela Uhum, bem feito, né? Então, essa é uma coisa que eu percebo e quando, aí, inversamente, eu noto que a pessoa não tem essa desculpability, né? Que ela vai atrás. Ah, e o que que você fez nessa situação? Cara, eu fiz isso cessado, eu dei essa sugestão, eu importei dessa forma. Cara, isso que chama muita destaca atenção, assim. muito. Destaca, porque isso é fator de comportamento. Então, se ela tem esse comportamento no outro local, é muito provável que ela vai ter esse comportamento na sua empresa. E daquela velha história, no produto você treina, conhecimento de mercado você treina, processo você treina também, mas esse comportamento é muito difícil treinar um comportamento de uma pessoa assim, né? Porque é muito dela e dos pontos fortes dela e tudo mais. E é isso que mais me chama a atenção. Então, eu trouxe assim, o que me chama a atenção para não contratar e o que me chama a atenção para contratar e o que eu vejo no mercado, muitas dessas pessoas dando essas desculpas, assim, como um fator de por que que eu não fiz o meu bem feito, por que que eu saí e tudo mais. Uhum. E assim, gente, tem também aquele fator de caramba, eu tinha um líder assim, sabe, não estou entrando nesse viés, porque a gente sabe que no mercado acontecem muitas coisas e tudo Sim. mais, então, quando a pessoa, ela tá nessa situação e ela decide por conta procurar um outro lugar que seja um ambiente melhor para ela trabalhar, mais favorável, super ok, assim, ela deu o primeiro passo dela, eu acho isso bacana. Então, não estou trazendo nesse fator, eu estou trazendo fatores que ela teria um domínio, né, que ela poderia trazer sugestões de mudanças que teriam benefícios, e mesmo assim ela não fez por algum fator. Tá, perfeito. Então, essa coisa esse ponto de terceirizar a culpa, às vezes a pessoa nem percebe, né? Mas quando vê, ela já tá falando, não, eu não consegui bater minha meta porque minha ferramenta não me dava os leads. Tinha, sei lá, dava muito bounce. Ah, eu Hum, não consegui bater minha meta porque o mês foi mais curto, cheio de feriado. Então, tá, mas alguém do teu time conseguiu bater? Sim. Ah, então, mas peraí, vocês não usam as mesmas ferramentas, vocês não têm o mesmo tempo. Às vezes a pessoa nem percebe, né, no buraco que ela vai se metendo. E aí, quando ela traz o não atingimento, mas a clareza de, cara, eu tentei, eu vi que não ia atingir, eu tentei fazer isso, eu tentei fazer assim, também é, a gente sabe o que acontece. Não é todo mundo que atinge a meta todos os meses e por N fatores. sim, Mas quando a pessoa tem exatamente. clareza, né? Não, eu fiz tudo que estava ao meu alcance e mesmo assim eu não cheguei no resultado. Beleza, e quais as ações tu fez para mudar no mês seguinte? Porque, de novo, né? Uhum, Se eu tô fazendo as mesmas coisas que eu fiz no mês que eu não bati a meta, esperando que eu bata, também já não faz muito sentido, né? E Nini, tu uhum. chegou a comentar, né, de PDI, durante o nosso episódio, tu falou de outras coisas aqui, de verbalizar, de ter conversa com o gestor, de call review, enfim, de shadow, várias coisas. O que que dentro da tua trajetória, assim, como gestão de pré-vendas, e aí pensando, né, em quem quer se tornar um gestor de pré-vendas, o que que a pessoa pode procurar, além da liderança dela, para que ajude ela a, quem sabe, chegar no caminho mais rápido ou ter mais noção do que significa estar dentro de uma área de gestão? Tens algum livro para indicar, algum podcast específico para a pessoa escutar, algum conteúdo para ela acompanhar? O que que tu fez assim também fora a tua empresa que te ajudou a chegar no lugar que tu tá? Nossa, meu filho, eu vou falar uma coisa, de novo, assim, que é bem óbvia, e às vezes a gente esquece. Mas o óbvio precisa ser dito muitas Óbvio vezes. precisa ser dito, que é gente, benchmark, Ah, assim, ótimo. cara, um bate-papo com uma outra pessoa que já tá naquela cadeira, seja brevemente, ela acabou de assumir, ou ela está há mais tempo, ela vai ter essa noção, e de preferência um bench com uma pessoa assim, claro que não um mercado similar, porque muitas vezes é o teu concorrente, mas uma pessoa que Que está tenha talvez persona parecida.
Ou assim, não adianta eu fazer um bench com um gestor de varejo que vai ser muito diferente de um bench com um gestor de tecnologia, que é a área que eu tô. Então, assim, eu adoro livros. Tem um livro que, inclusive, meu gestor me deu, meu antigo gestor me deu, que é Os 90 Primeiros Dias, que é o que tem que fazer nos primeiros 3 meses aí na cadeira. Uhum, E o ponto é que sempre que tu lê uma coisa, tu tem que adaptar para a gestão de pré-vendas, né? A gente ainda é claro. bastante carente, né, no mercado, assim, a Rapport, que está sendo uma escola que está trazendo muito conteúdo focado em pré-vendas por causa da tua experiência, da experiência da Gé. Mas aí, de novo, assim, voltando para 2018, não era um conteúdo muito rico que tu tinha em relação a isso. Então, toda vez que tu vai consumir um livro, vai um podcast, sempre pensa, cara, o que que daqui eu extraio? Lembra aquela uma coisa, né? O que que é uma coisa daqui que eu extraio, que eu posso fazer em pré-vendas? E às vezes fazer essa tradução não é tão fácil quanto parece. Tradução que eu estou dizendo é pegar todo aquele conteúdo e traduzir para o que você pode fazer em pré-vendas na prática, assim. Meu Deus, falei até o nome agora do podcast, né? Mas é sobre isso. Então, se você às vezes não está tendo esse tempo, não está conseguindo fazer, tipo, caramba, eu vi um podcast inteiro de tchananã, não consegui pegar nada do que eu poderia fazer no meu dia a dia para me destacar ou para dar esse próximo passo para a gestão, mano, cola em quem já fez. É mais fácil, assim. E isso é uma ferramenta gratuita. A única coisa que vai enfim, tomar de tempo, assim, né, teu investimento de tempo, é justamente a tua agenda e a agenda da outra pessoa. E a gente está num ambiente tão legal que tá todo mundo, assim, colaborando e querendo trocar ideia, que é uma coisa tão rica e a gente pode fazer isso de uma forma, gente, pode ter uma agenda de fazer um bench quinzenalmente, cara. Olha que rico isso. E dá tranquilamente para fazer, sabe? E isso eu vi uma coisa que me Fora ajuda ainda hoje. Faço bench com os gestores também para ver o que que tá pegando aí, o que que tá diferente e tal. Sim. E é sempre rico, Fer, sempre é rico. Fora que tu aumenta muito o networking também, né? Então, aquela pessoa Uhum, também aprende contigo. Não é só. Não é, o bench, quando eu chamo uma outra pessoa para fazer um bench, não quer dizer que eu só vou aprender com ela também vai aprender exato. comigo. E aí, eu vou só fazer um parênteses aqui em relação a bench. Tem pessoas que querem marcar um bench para sugar tudo que dá e não querem entregar nada em troca. Então, esteja preparado para, num bench, poxa, eu vou aprender com a Nini, mas eu também vou dar insights para a Nini. Às vezes a pessoa Uhum. quer fazer, marca um bench, mas na verdade ela quer uma mentoria barra consultoria barra me ajuda. E não Sim, uma troca de informações de, olha, eu estou fazendo dessa forma, como que tu faz? A minha taxa é exato. essa, como que é a Uhum. tua? Então isso é um bench, eu aprendo contigo, tu aprendes comigo. Outra coisa que eu já vi foi pedindo para fazer um bench e vamos lá. E a pessoa tem um script para seguir Ah, e não sair do script. E assim, gente, não tem nada com o script, eu sou uma pessoa super metódica. Só que depois no começar, tu tem que ver que tu tem que ter muita adaptabilidade. Então vai fluindo na conversa. Daí no bench a gente estava fluindo na conversa, daí ele parava, né, a pessoa especificamente e fazia uma outra pergunta que não tem nada a ver, que é muito coisa de sim. pré-vendedor os primeiros meses da cadeira, né? O lead fala tcharanã, tu pergunta bananã. E daí a gente vai Aham. ver o qual pensa, cara, não tem nada a ver com o que ele te respondeu. Então, assim, também tem esse fator de, cara, se há um bate-papo para você extrair e para você dar também um pouco do seu, vai entrando no fluxo da conversa, vai deixando fluir. Se você tiver questões, assim, muito importantes que não podem deixar passar, já fala isso no começo. Ô, Fer, vou fazer um bench contigo. Cara, tem 3 questões que eu preciso bater contigo. Então, se a gente sair um pouco do assunto, talvez eu vou puxar, porque são bem importantes para mim. Sim, Senão, vai perfeito. deixando rolar. Alinhamento. Isso, alinhamento, tá tudo certo daí também, né? Boa. Bench, então tu falou, né? Além de todo o estudo, leitura, comentou do livro dos 90 primeiros dias, que vai muito nessa linha do Uhum, onboarding, né? Que quando a uhum, pessoa tá ali naquele. O onboarding não necessariamente dura os 3 meses, mas é metade ali daqueles 45 dias que a pessoa também tá na experiência. Então, esse livro destaquei aqui, Bench, que a gente, né, acabou de falar. uhum. Eu te fiz a pergunta, mas eu vou responder também, que participar de grupos. Então, por exemplo, a gente tem um grupo de gestão de pré-vendas. Quem Uhum, escutou até agora é gestor de pré-vendas ou um pré-vendedor, mande para o seu gestor, peça para me adiciona lá no LinkedIn, pede o link, porque é um grupo fechado. A gente tem mais de 200 participantes, a grande maioria gestores de pré-vendas, e ali o pessoal troca muito, organiza muito benches. Então, assim, tem várias comunidades e vários grupos e vários canais que as pessoas também estão ali com seus pares, totalmente gratuito, se ajudando o tempo inteiro. sim, ele é Então, muito super rápido, né, vale. Fer? Eu acho Tudo isso muito muito massa. rápido. Às vezes você Aham. quer marcar um bench, mas às vezes a pessoa tem agenda para daqui a 2 semanas, às vezes você quer um dado rápido, assim, um bench de conversão, um bench de Sim. meta. Ali é muito massa.
Eu acabo usando também, às vezes a gente não tem tanto tempo de ser tão ativa, mas a gente vai pegando umas conversas, vai puxando alguém no particular, é muito Sim. massa isso também. Eu queria citar uma outra coisa que eu acabei não trazendo, e daí vai muito de como a pessoa vai consumir esse conteúdo, mas, gente, o autoconhecimento, depois que você começa realmente a aprender mais sobre isso, as coisas vão ficando tão claras e a tua vida, assim, vai ficando de uma forma muito melhor do que quando tu não se entende, tu não se conhece, tu não entende por que que as coisas acontecem daquela forma contigo. Então, tem alguns livros, tem um livro que você pode fazer um testezinho para descobrir os seus pontos fortes, que é os seus pontos fortes mesmo, o nome do livro. Tem outros livros que tu pode ler para ter esse entendimento, seja da tua pessoa em si, seja do teu temperamento, descobrir. Eu tive muita dificuldade no começo, assim, em pré-vendas, por causa do meu temperamento, que é um temperamento que puxa muito ver as coisas erradas que vão dar, ver as coisas que não vão ser certas. E quando eu fazia aquilo na época, eu pensava, que eu não sou reclamona, mas não era isso, era meu temperamento. Depois que eu consegui entender isso, eu sei que eu vou ver esse lado negativo, então eu já me blindo, tipo assim, beleza, tem isso, tá, então o que que eu tenho que ver de positivo? Eu já começo a me forçar para essa outra área da minha vida também, né? Só que isso só vem quando você se entende como pessoa, como ser humano, como profissional, por que que você gosta de fazer as coisas que você gosta, o que que você não gosta de fazer, que você tem que começar já a tomar cuidado para não virar o seu desculpability, né? E não é o Sim, autoconhecimento para dar desculpa. sim. Ai, mas eu Mas faço é que isso eu porque eu sou sou assim. assado. Não, Sim, não é esse o ponto. É você se conhecer para entender os seus pontos fortes e otimizar isso, e entender os seus pontos não tão fortes para sim. você tomar cuidado com isso, né? Então, essa parte do autoconhecimento eu acho que ajuda muito, Fer. Ah, e autoconhecimento é pra vida, né? Tu aprende a lidar melhor com as pessoas que vivem contigo, que se relacionam contigo, com as pessoas do teu trabalho, né, que se relacionam contigo de Uhum, outras formas. Então, assim, é só ganho. Tu só começa a ganho. te relacionar melhor com tudo, né? Com tudo ao Sim. redor. E falando Uhum. também sobre, a gente tá bem numa época boa para falar sobre isso, mas a gente tem um curso da Rapport, que eu anotei aqui, que eu não ia esquecer. Começa dia 16 de junho e serão 11 encontros só Isso. focado em gestão de pré-vendas. Então, a gente tem perfis de sou um gestor e quero trocar com outras pessoas, quero fazer mais bens, quero entender o que que o mercado está fazendo, ou também Uhum. não, eu quero ser um gestor de pré-vendas e quero entender melhor como que é essa profissão. O que que as pessoas Exatamente. estão olhando, como é que vai ser o meu dia a dia. Então, eu vou também divulgar junto com o podcast, mas qualquer coisa vocês também podem ir no LinkedIn da Rapport, no Insta da Rapport, @Academia Rapport, e procurar, que é só focado em gestão de pré-vendas. E Sim, Nini, eu achei isso, inclusive, do curso muito legal, porque, assim, tem coisas que eu aprendi muito na dor e que eu sempre pensava, cara, se eu tivesse aprendido isso antes, tem. minha vida teria sido muito melhor. E deu ponto que a gente traz que tem muito conteúdo no mercado, mas a gente tem que adaptar para pré-vendas, né? Então, esse curso de gestão de pré-vendas eu acho muito rico, porque vai desde a pessoa que está numa cadeira de operação e está se preparando para uma cadeira de gestão, ou para o cara que já está gestão, mas está nos primeiros meses aí de gestão, Uhum, um coordenador, um gestor aí para uma empresa, ele dura cerca de 7 meses para se pagar. Então, assim, não é uma coisa rápida que vai acontecer. Então, se o gestor está nos primeiros meses, ele passou um semestre, está achando que ele está abafando, nem começou ainda, querido. Então, tá nos primeiros meses de cadeira, tem muita coisa ainda para aprender, ou até quem já está no mercado e quer dar aquele refresh, pô, o que está acontecendo? Às vezes eu fiquei um pouco desatualizado por falta de tempo e tudo mais. o que acontece Mano, o muito. curso vem muito para ajudar, sim, e tem pautas bem legais mesmo assim, sabe, sobre isso também, né, e sobre todos os outros pontos que eu comentei também. Legal, boa. Então, gente, se ficar interessado, procura nossas redes, vai ter mais informações lá. E Nini, a gente tá, né, já chegando no nosso final do episódio. A minha última pergunta, fiz essa pergunta acho que em todos os episódios e quero mantê-la porque eu adoro essa pergunta, que é: o que que tu tens visto hoje que os pré-vendedores estão fazendo que na tua visão eles deveriam parar de fazer, tirando ali a parte de terceirização da culpa? Massa. Eu vou trazer uma coisa que pode parecer que está bem ligada com esse fator da terceirização da culpa, mas não seria nesse ponto, tá, Fer? Mas eu estava ouvindo esses dias um podcast, eu também consumo muito conteúdo, e um dos hosts falou uma coisa que não saiu mais da minha cabeça, e ele falou assim, as pessoas acham que o primeiro líder delas é o líder direto,
o tech leader, né, o líder, o gestor, e enquanto que o seu primeiro líder é você mesmo. Você tem que estar com as suas entregas em dias contigo, você tem que ter a sua agenda que você está seguindo e não esperar essa cobrança de alguém. E às vezes as pessoas têm esse fator tipo, ah, eu vou fazer isso porque o meu líder está pedindo, se não tenho liderança, então eu não preciso. Cara, é você mesmo contigo mesmo, porque no final é a nossa carreira, né, gente? A gente tem que ser realmente egoísta com a nossa carreira, mas não só para os ganhos, para os afazeres também. Então, de novo, fiquei sem gestor por um tempo, o meu gestor talvez não está me ajudando nesse ponto. Cara, o que que tu está fazendo por ti mesmo? Para tu mesmo ter essa cobrança, e não aquela cobrança demasiada, mas ela coloca cobrança saudável de que, cara, tu que tu fazer isso e vamos lá. E daí parece que entra muito no terceirizar, né? Mas é mais como tu se puxa como Vai profissional. mais pro comprometimento mesmo. Exatamente, o teu comprometimento contigo mesmo. O teu outro líder, que daí pode ser um líder direto, pensa que vai ser o teu segundo, o teu terceiro. Cara, o primeiro é tu contigo mesmo. O seu primeiro líder é você. É isso mesmo, assim, cara, quando eu ouvi isso naquele podcast, já faz um tempinho, eu pensei, cara, é sobre isso. Tipo, beleza, eu posso, agora no momento, na minha empresa, estou sem gerente, vou deixar de fazer as coisas que eu tenho que fazer super bem feito? Não, porque é a minha job ali, cara. Então, independente se vai ter alguém me acompanhando ou não, eu sou líder de mim, depois eu sou líder de um time, depois, né, tem os outros setores de liderança, mas o meu primeiro líder tem que ser eu, porque se nem eu mesmo consigo me liderar, como é que eu acho que eu vou conseguir liderar o meu tempo, a minha agenda, os meus leads? Não, não, esquece. Então, primeiro é você com você mesmo, a sua constância, a sua dedicação, para depois você conseguir ir avançando para as outras áreas que você precisa. Nossa, perfeito. Eu nunca tinha escutado essa frase, mas ela faz total sentido, principalmente associado ali com a parte do comprometimento. Cara, tem que ter comprometimento contigo, e tendo Uhum, comprometimento contigo, tu vai honrar o teu compromisso com as outras pessoas. E se eu não consigo nem fazer isso comigo, quem dirá assumir um time, como aqui no nosso contexto, de sim. pessoas que também querem se desenvolver, querem entregar resultado, têm planos. Perfeito, Nini. E Nini, onde é que a gente consegue te encontrar? O que que as pessoas podem te chamar, marcar bentes? Qual que é a tua rede? Boa, Fer. Gente, podem me encontrar no LinkedIn, Janine Gabriela Bosco, sim, tem um Gabriela aí no meu nome. E sim, Bosco, igual a Jéssica Bosco, sim, somos irmãs. As pessoas Bosco, tem irmã da Jéssica Bosco? Sim, sou irmã dela, graças a Deus. O LinkedIn é minha rede bem profissional que eu gosto de ter esses todos, então podem me chamar lá, pode pedir pente. E também estou no grupo de gestões aí da Rapport, né? Então, todo o conteúdo que vocês tiverem assim da Rapport que está envolvido com gestão, que as gurias têm aí, vão comentando, vocês podem me contar também. A gente tem alguns outros grupos como Mulheres no Comercial, então se você é uma mulher do comercial, quer estar num local que tem mais mulheres também nessa luta aí diária, se você já está lá, massa, também estou lá, estamos aí juntos, não, a gente te inclui também. E depois me chamar sempre no LinkedIn, que meu LinkedIn está aberto. É a minha rede minha fonte de trabalho, mas também onde é que eu faço meu network, me conecto com as pessoas. Ótimo, então já sabe, né? Janine e Gabriela Bosco. Qualquer coisa também pede para Jéssica. Elas são irmãs, Isso. trabalham em pré-vendas, falam sobre pré-vendas, vivem pré-vendas e, e Isso é aí é discussão de família, tá? Porque eu e ela, a gente se encontra e começa a falar, e eles botaram uma regra na minha família que a gente não pode falar de pré-vendas quando tá todo mundo junto, gente. Olha isso, que sem cabimento. A gente só pode falar de pré-vendas quando a gente tá sozinha. Ah, meu Deus. aí, ó, viu? Elas realmente respiram esse universo. Mas, Nini, muito, muito, muito obrigada por esse nosso bate-papo. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que tá nesse caminho ou quer entender melhor como é. Então, foram muitos insights. Pessoal, quem assistiu, né? Escutou. Muito, muito obrigada pela audiência. Compartilha com colegas, compartilha com seu gestor e até o próximo. Valeu, valeu, galera. Beijão.